Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, sábado, dia 12 de julho de 2025. Vamos discutir aqui a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, mas também a situação no Médio Oriente. Tivemos atualizações bastante interessantes e por isso vamos começar. E vamos começar aqui pelo Médio Oriente e vamos começar pelo Egito, onde as autoridades do Egito já referiram que começaram a implementar os sistemas de defesa antiaérea da China HQ-9B. Este sistema é semelhante, é comparável ao sistema da Rússia, o S-400, e é capaz de abater mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos a distâncias até 200 km e altitudes até 27 km. Portanto, vemos que agora é a vez do Egito. Já tínhamos confirmação por parte do Irão de que iam implementar sistemas de defesa antiaérea chineses. E agora temos o Egito. E vemos que pouco a pouco a China está a tentar ganhar a sua influência aqui no Médio Oriente. E provavelmente este será o campo de batalha num futuro conflito entre os Estados Unidos da América, aqui com o apoio de Israel, e a China, que vem tentando ganhar, que vem tentando proteger com os seus sistemas os países que se encontram à volta de Israel. Vamos relembrar que o Paquistão opera caças chineses, o Irão tem intenções de comprar caças chineses e já comprou até alguns e, portanto, vemos que pouco a pouco a China está a tentar implementar aqui os seus equipamentos de defesa, mas também de ataque, e está a tentar ganhar aliados nesta região. Portanto, a situação aqui está-se a desenvolver de uma maneira bastante interessante e vamos esperar qual será a reação dos Estados Unidos da América, o que é que eles vão ser capazes de fazer e qual será a sua resposta. Mas agora vamos passar à situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E tivemos mais um ataque de mísseis e drones contra o território da Ucrânia e desta vez o foco foi aqui a região mais a oeste. Aqui em Chervenitsa tivemos ataques com mísseis e com drones e vemos aqui muitas explosões que se registaram. Aqui temos o mapa das rotas do ataque de hoje, da Rússia. Vemos que foram lançados bastantes drones e mísseis e aqui o foco deste ataque foi aqui a região a oeste da Ucrânia. Vemos aqui 3 focos principais, 3 cidades que foram atacadas e nesta cidade de Chernivtsi tivemos já explosões registadas. Temos aqui imagens dos resultados dos ataques dos russos e podemos ver que foram atingidas alguns alvos. Temos aqui um drone do tipo Guerana a atingir um alvo nesta região e que foi gravado pelos cidadãos desta cidade. Fontes referem que os alvos foram infraestruturas críticas nesta região, plantas industriais, mas também depósitos de munições. Vamos agora passar aqui mais ao norte. E em Lviv também foram registados bastantes ataques com drones e mísseis. Vemos aqui as imagens das explosões e os resultados destas explosões. Temos aqui um vídeo publicado por cidadãos desta cidade e vemos aqui o estrago causado pelos drones da Rússia durante a noite de hoje. E fontes relatam que um edifício que produzia componentes eletrónicos, que antes estava associado à produção de componentes para a indústria militar ucraniana, foi atingida. Para já ainda não temos mais vídeos de outras cidades aqui que foram atacadas durante a noite de hoje e vamos passar aqui à capital da Ucrânia, a cidade de Kiev. E a informação mais importante de hoje é que os Estados Unidos resumiram e voltaram a fornecer armas à Ucrânia. Isto foi dito aqui pelo presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, que disse que agora as armas começaram a entrar no território da Ucrânia. Além disso, temos a informação de que Trump está a considerar fornecer mais um pacote de armas à Ucrânia. Desta vez, a informação vem-nos por parte do político. Portanto, vemos que Trump tem planos para continuar a armar a Ucrânia, mas, pelo que sabemos, ele vai fornecer sistemas de defesa antiaérea à Ucrânia de forma indireta. Ele quer vender primeiro esses sistemas aos países da NATO, da OTAN, e depois estes países vão decidir por eles próprios se vão querer manter estes sistemas de defesa antiaérea no território deles ou se vão vender ou até mesmo dar à Ucrânia. Além disso, tivemos aqui uma informação bastante curiosa
e que a Ucrânia assinou um acordo com a Inglaterra, o Reino Unido, para abater cerca de 260 drones Shahed ou Geran por ano. Mas vamos relembrar que a Rússia lança contra o território da Ucrânia cerca de 500 a 700 drones deste tipo diariamente. Portanto, é uma informação curiosa, bastante interessante. Mas agora vamos passar à situação no terreno. Começando aqui pela região de Sumy, não tivemos nenhum avanço territorial, tivemos também um ataque aqui com mísseis no território desta região, e isto foi dado por fontes ucranianas que relataram que mísseis sobrevoaram e atingiram esta zona. Para já ainda não temos imagens de explosões nem vídeos, mas aqui na aldeia de Kindrativka, muito provavelmente os ucranianos estão a conseguir ter algum sucesso na captura desta aldeia. Para já ainda não temos confirmação visual de que os ucranianos conseguiram conquistar esta porção mais a norte de Kindrativka, mas temos um vídeo publicado aqui nas posições ao lado desta área de ataques russos contra as posições ucranianas. Vemos ali vários ataques com bombas e com artilharia. Portanto, os ucranianos de facto conseguiram instalar-se aqui nos arredores desta aldeia, mas muito provavelmente estão a correr aqui batalhas de forte intensidade. Provavelmente serão umas das batalhas mais intensas de toda a linha de combate. Vamos relembrar que a Rússia muito provavelmente lançou as suas reservas nesta direção para tentar desbloquear os russos que se encontram neste momento semi-encercados nesta aldeia. Além disso, tivemos relatos de fontes de que a Rússia conseguiu melhorar as suas posições e conseguiu entrar nesta enorme floresta que se situa aqui, perto aqui da aldeia, em redor da aldeia de Sadki, e portanto aqui a linha de combate vai pouco a pouco tendo alguns movimentos, mas estes movimentos são muito raros ultimamente, nos últimos dias. Vamos avançar. Na direção de Kharkiv não tivemos nenhuma atualização interessante nas últimas 24 horas, por isso vamos continuar. E aqui mais a norte tivemos muitos avanços russos confirmados nesta região, onde a Rússia iniciou uma nova frente de combate. Temos aqui um vídeo publicado pelos ucranianos que mostra como eles estavam a efetuar ataques às posições de defesa russas ao longo desta linha de árvores que aqui se situa. E portanto este vídeo comprova que os russos conseguiram ocupar esta mesma linha de árvores. Este vídeo foi geolocalizado exatamente nesta porção do terreno aqui, portanto agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam esta linha de árvores e tudo o que está para trás em direção ao território russo, incluindo esta floresta enorme que serve como fortificação para os russos conseguirem avançar mais a fundo aqui no interior da Ucrânia. E o próximo alvo dos russos será a aldeia ou a cidade de Katnia, mas também a aldeia de Ambarne. E temos também uma preparação de artilharia já efetuada por parte da Rússia, o que indica que um avanço da infantaria estará muito próximo. Vemos aqui como os russos estavam aqui a preparar, a destruir as posições ucranianas de defesa e, portanto, podemos esperar mais ataques nesta região durante os próximos dias. Vamos avançar. Na direção de Kupiansk não tivemos nenhum desenvolvimento interessante nas últimas 24 horas. Na direção de Liman também não tivemos nada de importante. Aqui na região, na direção de Konstantinovka, tivemos avanços no terreno confirmados e aqui estes avanços encontram-se na região mais a oeste. Temos já provas de que a Rússia conseguiu avançar durante as últimas 24 horas e conseguiu ocupar esta rede de fortificações e de trincheiras que se encontra nesta zona e conseguiu ocupar os campos todos à volta. E temos uma prova disso, que foi um vídeo publicado pelos ucranianos que mostra como eles estavam aqui a atacar as tropas russas com drones kamikaze. Portanto, agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram avançar em direção aqui às aldeias de Boiklivka e Novotoretskia.
e os russos vão tentar expandir a sua zona de operação nos próximos dias até conseguirem conquistar tudo o que se encontra desta região a vermelho que eu desenhei. Vemos que os russos continuam aqui a preparar a zona, a atacar esta zona com bombas voadoras, como mostra este vídeo, e com drones e com artilharia. E portanto, a concentração, agora o foco dos russos encontra-se nesta região. Vamos relembrar que a Ucrânia trouxe reforços para esta região nos últimos dias para tentar estabilizar aqui o flanco oeste da direção de Konstantinovka. Portanto, os ucranianos agora neste momento encontram-se concentrados nestas aldeias e estão a tentar parar os avanços russos aqui no flanco oeste. E vamos avançar na direção de Pokrovsk. Não tivemos desenvolvimentos nas últimas 24 horas, apenas ataques com drones por parte dos russos contra os veículos ucranianos. Vemos que estes veículos são destruídos ou até mesmo danificados. Portanto, temos aqui vários vídeos que mostram ataques por parte dos russos nesta direção, mas para já sem avanços no terreno. Aqui na direção de Nova Pavlivka tivemos mais avanços interessantes e, mais uma vez, são avanços confirmados aqui por parte da Rússia que expandiram aqui a sua zona de operação e zona de controlo em torno da aldeia de Tolstói e conseguiram entrar aqui na aldeia de Novokhatsk, nesta direção aqui. Portanto, agora as batalhas nesta região estão a ser efetuadas para a conquista das aldeias de Zelyony Rai e Novokhatsk. Temos a prova disso e foi um vídeo publicado pelos ucranianos que mostra como eles estavam a atacar as posições russas. Estes edifícios, estas casas, foram geolocalizadas no mapa. Vemos aqui as tropas russas a entrar neste edifício e a limpá-lo, a tomar as suas posições. E os ucranianos depois atacaram estes edifícios com drones kamikaze. Portanto, agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram entrar aqui na parte mais a oeste desta aldeia e conseguiram conquistar as primeiras casas que se situam nesta zona. Além disso, tivemos confirmação por fontes neutras que de facto os russos conseguiram melhorar as suas posições aqui ao longo desta aldeia de Tolstói. E portanto vemos que os russos vão querer expandir a sua zona de operação nesta região para conquistar tudo o que se encontra nesta região aqui. Para depois conseguirem iniciar aqui e semi-encercar tanto pelo lado oeste e como pelo lado oeste a cidade de Nova Pavlivka. E vemos que há duas rotas de suprimento, duas rotas logísticas principais que vão em direção a esta cidade. A primeira passa aqui pelas cidades de Malomikhailovka, depois vem aqui pela cidade de Gavrilivka, pela cidade de Ivanivka e depois chega aqui à cidade de Nova Pavlivka. Mas também existe outra rota que vem aqui do norte da cidade de Mezhova. E o principal objetivo dos russos nesta direção é cortar esta linha de suprimentos que se encontra nesta região aqui e querem estabelecer aqui o controlo, pelo menos com drones, nesta região, nesta cidade de Ivanivka e conseguir controlar toda a rota logística e todos os veículos que aqui passam para suprir as tropas ucranianas nesta cidade. Portanto, podemos esperar nos próximos dias que a Rússia consiga ter esse controle, consiga expandir aqui a sua zona de operação em direção a esta cidade de Ivanivka. Já na direção de Zaporizhia, tivemos mais uns avanços confirmados por parte dos russos e os russos conseguiram ocupar aqui as posições na cidade de Kamensk. Mais a oeste temos um vídeo publicado pelos ucranianos que mostra como eles estavam a atacar as posições russas com drones que lançam granadas e, portanto, estes vídeos foram geolocalizados nesta porção do território aqui e agora não temos dúvidas nenhumas de que os russos conseguiram tomar o controlo sobre esta área. Além disso, tivemos ataques
por parte da Rússia contra os ucranianos nestas cidades mais a norte. Temos aqui uma preparação de artilharia, mas também ataques com bombas voadoras nesta região. Por outro lado, os ucranianos também respondem e atacam as posições russas mais aqui a sul, no território controlado pelos russos. Desta vez foi um avião ucraniano que lançou bombas nesta direção e eles destruíram aqui uma ponte sobre um rio. Portanto, os ucranianos estão aqui a tentar dificultar a logística dos russos aqui mais a norte, na cidade de Kamensk, a partir da cidade de Vassilievka. E o que nós vemos neste vídeo é que os ucranianos conseguiram destruir ou danificar esta ponte que se situa aqui e que serve como uma importante rota logística para os russos conseguirem suprir as suas tropas nesta direção. Provavelmente esta destruição desta ponte terá algum impacto no avanço russo, mas não será significativo porque os russos conseguem implementar aqui mais pontes portáteis ao longo deste rio, mais aqui ao lado, por exemplo. Portanto, este será um problema que facilmente será resolvido pela Rússia. Isto só indica mais uma vez que os russos têm planos para continuar a avançar aqui em direção à cidade de Zaporizhia. Os ucranianos começaram aqui a alvejar a logística dos russos nessa região, o que indica que a Rússia tem bastantes planos e planos fortes para seguir a sua ofensiva aqui na direção norte, em direção à cidade de Zaporizhia. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, apoiem o canal com um gosto e subscrição. Deixem o vosso comentário aqui no vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.